Quando observamos as ruínas de Hallownest pela primeira vez, é fácil acreditar que estamos olhando apenas para os restos de um reino esquecido. Cidades abandonadas, estradas vazias, monumentos construídos para governantes que já não existem. Mas, quanto mais fundo descemos sob a terra, mais percebemos que a história de Hallownest não começou com reis, nem com guerras, nem mesmo com o surgimento da própria civilização. Para encontrar suas verdadeiras origens, precisamos voltar a uma época muito mais antiga. Uma época em que forças muito além da compreensão dos insetos comuns já moldavam o mundo ao seu redor. Muito antes de Hallownest existir, o mundo já era habitado por entidades conhecidas como seres superiores. Seres tão antigos que suas origens permanecem desconhecidas. Criaturas que transcendiam as limitações da vida comum. Enquanto os insetos viviam suas existências simples e passageiras, os seres superiores influenciavam algo muito maior. Sonhos, memórias, consciência, a própria realidade. Eles não eram apenas governantes, não eram apenas deuses. Cada um parecia representar uma força fundamental daquele universo. Entre eles existia uma entidade associada à luz, uma presença capaz de habitar os sonhos de seus seguidores, uma deusa que existia através da fé daqueles que a lembravam, a Radiance. Para as mariposas, ela não era apenas uma divindade, ela era parte de sua identidade, parte de sua própria existência. Mas nem todos os seres superiores governavam através da luz. Em uma região distante do reino, que um dia seria chamado de Hallownest, outra entidade observava silenciosamente. Um, a criadora do caminho verde. Uma consciência ligada à natureza, à vegetação, à própria vida que florescia naquele lugar. Mesmo adormecida, sua influência ainda podia ser sentida em cada folha, em cada criatura e em cada gota de água que percorria aquele ambiente. E então havia algo completamente diferente, algo que não parecia se encaixar em nenhuma definição de divindade. Não possuía luz, não possuía vontade, não possuía mente, não possuía propósito, não possuía sequer uma forma claramente definida. Nas profundezas do mundo existia apenas o vazio, uma substância escura e aparentemente sem vida, um oceano de sombras escondido abaixo de tudo o que existia. Por muito tempo ele permaneceu imóvel, silencioso, como se estivesse esperando, observando, dormindo nas profundezas da terra. O mais curioso é que os seres superiores não parecem disputar território da maneira comum que reinos fariam. Seu conflito acontecia em outro nível, um nível muito mais abstrato. Eles disputavam influência, memórias, sonhos, vontades. Cada um deles representava uma forma diferente de enxergar a existência. E embora seus caminhos raramente se cruzassem diretamente, essa frágil estabilidade não duraria para sempre. Porque em algum momento da história, uma nova entidade chegou àquelas terras. Um ser tão poderoso quanto qualquer outro ser superior. Uma criatura colossal que atravessou o mundo em busca de algo novo. E sua chegada mudaria para sempre o destino de todos que viviam abaixo da superfície. E este ser era o Rei Pálido em sua forma de Wyrm. Entre todos os seres superiores que existem naquele mundo, uma entidade era adorada acima de todas as outras. Uma deusa feita de luz, uma divindade que existia enquanto fosse lembrada. Seu nome era Radiance. Muito antes da ascensão de Hallownest, antes da Cidade das Lágrimas, antes dos Cavaleiros, antes mesmo do Rei Pálido, uma única entidade observava aquelas terras, uma presença antiga, silenciosa e profundamente ligada aos sonhos daqueles que viviam sob a luz. Seu nome era Radiance, um ser superior venerada por uma antiga raça de mariposas. Para eles, ela não era apenas uma deusa, não era apenas uma governante, era uma parte inseparável de suas próprias vidas, sua criadora, sua protetora, a luz que guiava seus pensamentos.
A influência da Radiance não se espalhava através de muralhas, nem através da força. Seu domínio acontecia em um lugar muito mais íntimo: os sonhos. Quando as mariposas adormeciam, era a Radiance quem as observava. Era sua voz que ecoava em suas mentes. Sua presença fazia parte de cada visão, de cada memória, de cada geração que nascia sob a luz. Por incontáveis anos, a relação entre Radiance e seu povo permaneceu inabalável. As mariposas a adoravam, e em troca ela continuava presente. Mas existia algo curioso sobre os deuses de Hollow Knight. Diferente das divindades tradicionais, eles parecem depender daquilo que os outros acreditam sobre eles. Sua existência está ligada à memória, à lembrança, à capacidade de permanecerem vivos dentro da consciência de seus seguidores. E enquanto as mariposas continuavam a olhar para a luz, a Adiance permanecia eterna. Pelo menos era isso que parecia. Porque mesmo os deuses podem ser ameaçados. Não por espadas, não por guerras, mas por algo muito mais cruel: o esquecimento. Em algum momento da história, uma nova entidade surgiu. Um ser antigo que atravessou o mundo em busca de renascimento. Um Wyrm. E quando ele finalmente abandonou seu corpo colossal para assumir uma nova forma, o mundo começou a mudar. O recém-nascido Rei Pálido oferecia algo que nenhum outro ser superior havia concedido: consciência, conhecimento, evolução. Sob sua influência, os insetos passaram a pensar de maneira que nunca antes haviam pensado. Construíram cidades, criaram cultura, sonharam com um futuro diferente. E pouco a pouco, até mesmo as mariposas começaram a abandonar sua antiga deusa. Não porque a odiavam, não porque haviam sido conquistadas, mas porque encontraram algo novo, algo que parecia prometer mais do que sonhos do passado. Pela primeira vez em sua existência, a Radiance ficou sozinha. Os sonhos que antes estavam cheios de sua presença começaram a ficar vazios. As preces desapareceram, as lembranças enfraqueceram, e uma entidade que parecia eterna começou lentamente a desaparecer. Mas ela não partiria sem lutar. Esquecida por aqueles que um dia a adoraram, consumida pela rejeição, a Radiance permaneceu escondida nas profundezas do reino dos sonhos, esperando, observando, alimentando um ressentimento que continuaria crescendo através dos séculos. E quando finalmente retornasse, não viria como uma deusa benevolente, viria como a origem da maior tragédia da história de Hallownest. Mas para entender como a Radiance foi esquecida, precisamos primeiro conhecer aquele que tomou seu lugar. Um ser que abandonou o próprio corpo para renascer como rei. O ser que fundaria Hallownest, o Rei Pálido.